Bom dia, boa tarde, boa noite, Davison Belém Lopes, em mais um episódio de Eu Vi o Mundo. Como vocês sabem, este é o programa para discutir ideias e para tentar encontrar a anatomia do pensamento internacional de convidados e convidadas ilustres. Quem é o convidado ou a convidada de hoje, Guilherme? Davison, nossa convidada de hoje é nascida em Porto Alegre, é antropóloga de formação. Ela se tornou uma das vozes mais importantes no debate público sobre política nacional nos últimos, praticamente na última década, né? Eu ia falar nos últimos 5 anos, mas é mais do que isso. E ela lançou recentemente, inclusive, um livro muito importante que pauta o debate sobre o bolsonarismo, que é o livro Amanhã Vai Ser Maior. Então, com muito prazer que a gente recebe aqui a nossa querida Rosana Pinheiro Machado. Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Davidson, Guilherme. É um prazer enorme estar interagindo com vocês face a face, pelo menos em vídeo. A gente já interage há tanto tempo online. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Rosana, uma das ideias desse programa é descobrir coisas que ninguém ainda descobriu sobre os nossos convidados. Então, eu queria começar perguntando daquilo que talvez seja o mais singelo, né? Como é que foi a sua infância em Porto Alegre? E como é que, desde Porto Alegre, você percebeu que o mundo era muito maior do que o Rio Grande do Sul? Eu tive uma infância um pouco... bastante difícil, eu diria, um pouco não, bastante difícil. Estudei em escola pública, mas aí não foi uma infância difícil pela escola pública, mas foi por outras questões da vida. Eu era uma criança com muita dificuldade de relacionamento social. Então, eu tinha um mundo paralelo na minha mente, e eu não conseguia interagir. E talvez por causa desse universo paralelo que eu criava na minha mente, eu podia ter uma vida paralela que me levava para muito longe. E que a minha imaginação, a minha mãe sempre me dizia isso, né? Que a minha imaginação podia me levar para onde eu quisesse. Eu era uma criança que imaginava muito, muito, muito sozinha, brincando por muitos anos, com muita dificuldade de ter amigos. Eu tinha muitos amigos na minha imaginação, mas não conseguia romper a barreira. E sempre tive uma família, venho de uma família muito muito distinta. A minha mãe de uma origem muito diferente do meu pai. Então meu pai vem de uma família no Rio Grande do Sul, que meu pai viajou muito, meus avós viajaram sempre profissionalmente, família de acadêmicos e intelectuais no Rio Grande do Sul. A minha mãe vem de uma família em que praticamente ninguém teve acesso ao ensino superior na família da minha mãe. E eu sou filha dessa junção de dois mundos, que é uma junção rara na nossa sociedade, né? Mas via a família do meu pai, assim, a gente sempre viveu em uma situação muito financeiramente muito difícil. Principalmente naqueles anos 80, anos Sarney, né? Que foi um período difícil para muitas pessoas. Mas eu sempre tive muitos livros, sempre, né? O contato intelectual, mesmo que a gente não tinha condições, muitas vezes, de coisas básicas, eu tinha condições de ler o mundo. E a leitura na infância, para mim, ler Dostoiévski, ler Tolstói, sempre me imaginaram uma vida fora, né? Uma vida fora. E aí, o meu pai, né? Por conta do Partido Comunista, sempre teve uma relação muito forte com Cuba. Então, a minha vida internacional começa com Cuba já muito desde criança, depois na adolescência. E aí eu vou para a universidade já. Eu tinha 16 anos, eu era, na época, militante do Grêmio Estudantil, e o tema que me interessava era a globalização. Com 16 anos, eu coletava artigos de jornais sobre globalização, aquilo me fascinava. Então, tentando, né, fechar essa questão, acho que tem aí um universo de imaginação da minha característica pessoal, que foi favorecido por um universo dos livros, que me levavam para muito longe. E aí eu chego, mas também um longe sempre muito politizado, né, pela característica do meu pai,
da política e da minha mãe, né, me ensinando a pensar longe, e aí eu começo a me interessar por temas de globalização e de internacionalização desde adolescente. E aí a faculdade foi uma consequência natural disso. E aí vem as suas formações na graduação, mestrado, doutorado. Você começa nas ciências sociais e depois afunila para antropologia, se especializa na área de antropologia. Uma parte dessa formação tua, Rosana, se dá no Rio Grande do Sul, mas você tem um momento no Reino Unido. Já durante essa formação, você faz o seu sanduíche, a sua bolsa, lá no University College London, não é isso? Yes. Quais foram as diferenças mais salientes que você notou lá, jovenzinha, com 20 e poucos anos, que conhece uma academia internacional, não é de ponta, você já vai para o Reino Unido. O que você notou de diferente em relação à sua formação no Brasil? Eu sempre tive acho que a principal coisa, né, que me chama a atenção no Reino Unido, mas eu venho do Reino Unido também, eu já tinha vindo de um ano na China, né, então também vem dessa experiência minha que eu tinha, já do trabalho de campo, eu já chego no Reino Unido um pouco cansada no final do doutorado, e isso foi muito... A situação mudou muito de hoje, porque o que eu vou falar hoje talvez não faça tanto sentido para um estudante, para um doutorando hoje, mas para mim o principal ponto era o acesso à informação. Eu fui talvez a primeira brasileira a fazer trabalho de campo na China, e eu não tinha nenhum livro sobre China no Brasil. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu comecei a fazer doutorado, uma amiga que foi fazer turismo na França, eu pedi, ela me trouxe xerox, cópias numa mala, de coisas em francês, porque não tinha acesso à literatura. Então, para mim, o principal estranhamento é essa quantidade que, apesar de que mudou muito hoje por causa dos PDFs, a dificuldade da barreira da língua e não dificuldade ou acesso a partir do acesso à leitura em inglês, foi um mundo completamente diferente. O acesso à informação, o acesso às bibliotecas, a estrutura das universidades, mas aí, claro, são universidades ricas, até injusto comparar, mas nossas universidades também também, as grandes universidades também são universidades ricas, mas me impressionava muito, primeiro, a infraestrutura das instalações e de você ter um ambiente agradável, você gostar de ir para a biblioteca, porque lá você estuda na biblioteca, enquanto que eu tinha passado muitos anos evitando a biblioteca na URGS, porque não fazia sentido para mim ir para a biblioteca da URGS, não necessariamente tinha sentido, e para mim lá, essa vida que eu nunca mais perdi, que é uma vida de estudar em biblioteca, bibliotecas quentes, porque aqui no Rio Grande do Sul era fria a biblioteca no inverno, então lá com calefação e o acesso aos livros, isso eu sempre, a partir dali eu sentia muita injustiça, eu achava que era muito injusta a condição. Hoje essa condição pode mudar um pouco por causa do acesso aos PDFs, etc., como eu falava, e as pessoas já leem muito mais inglês por difusão de YouTube, uma geração muito rapidamente, entre a anterior, a minha, mudou muito rapidamente, mas para mim é isso, eu achava assim, eu me lembro que eu achava que era profundamente injusta a maneira como eu competi estudando China com os estudantes dos Estados Unidos e do Reino Unido, que tinham acesso ao mandarim, eu fui uma das primeiras turmas do mandarim também, que teve, certamente a primeira na universidade, mas também pioneira no Brasil, saiu até uma matéria uma vez na Folha, em 2002, dizendo, abre turma de mandarim. Então, assim, era tudo muito difícil, né? Então, eu via que os estudantes de lá tinham acesso à língua estrangeira, aos livros, às publicações, e foi muito difícil correr atrás no sentido de eu chegar no mesmo nível que eles, né? Com a dificuldade do inglês, eu comecei o sanduíche falando praticamente nada de inglês, terminei o sanduíche falando bem inglês, hoje sou professora em inglês, mas foi isso, assim, esse estranhamento da língua e da... Vou pegar um gancho aqui, porque eu acho esse depoimento fabuloso, e eu te li bastante me preparando para essa entrevista.
Em algum momento eu li que você aprendeu primeiro o mandarim, você dominou primeiro o mandarim, depois você ficou confortável com o inglês. Isso é tão interessante, eu acho que é tão importante para contar a tua história, porque assim, eu sou alguém que está tentando se alfabetizar em mandarim. E é um processo muito duro, muito difícil. E o que eu sinto é que, assim, claro, é outra percepção, é outra concepção linguística. Os pictogramas, eles per se, eles transmitem ideias, não é? Diferente dessa coisa mais abstrata que a gente tem no Ocidente, do fonema, do grafema, é outro papo. E eu fico pensando que uma pessoa que primeiro foi exposta a isso, claro, você foi alfabetizado em português, então você já vem de uma língua ocidental, de um ramo, né, do neolatino, que é o português, mas antes de você aprender o inglês, que é uma espécie de língua franca da globalização, como nós a conhecemos, você introduziu, né, ou foi introduzida, introjetou o mandarim, que eu acho que isso deve ter recentrado algumas das suas ideias e o seu framing mudou com essa coisa, né? Com esse fato da sua vida. Eu fiquei com essa impressão ao ler esse dado biográfico teu, que isso pode ter trazido algum impacto na forma como você passou a formular, né? A enquadrar os seus problemas antropológicos e tal. Você acha que tem alguma coisa a ver ou eu estou aqui viajando? Eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que eu tenho uma leitura mais pragmática até sobre isso, porque é claro que o estudo do mandarim, como você falou muito bem, ele é um estudo, não é um estudo de uma língua, é um estudo de uma cultura. Cada caractere tem uma história, tem uma vida, e sem dúvida o mandarim foi a forma de eu entender a China. Eu não conseguiria, eu não cheguei no nível 100% fluente de mandarim, eu conseguia já falar, conseguia até realizar entrevistas, conseguia entender e conseguia, eu não me lembro quantos mil caracteres eu conseguia, eu acho que era 2.000 caracteres, com 3.000 você já é fluente, eu tinha 2.000, 2.500. Mas isso, para mim, era a mesma coisa que o meu orientador Ruben me dizia quando eu comecei a estudar a China. Você precisa ler romances sobre a China, você, antes de qualquer coisa, ler todos os romances possíveis, ver filmes, estuda a história da China profundamente, estuda a linguagem. Eu jamais conseguiria ter... eu não sei se mudou meu jeito de pensar o mundo, de pensar minha carreira, mas mudou a maneira de como eu encarava o entendimento da China, da palavra, do que significa cada palavra, do que significa o caractere de uma pessoa, né? O que significa o apoio, cada entender as relações sociais, que o meu tema é o Quanxi, é o tema das relações sociais, a partir da linguagem, porque o Quanxi está muito na linguagem, né? Então, certamente foi a maneira de entender um lado mais profundo, mesmo que hoje eu perdi muito do meu mandarim, nem é um objetivo meu mais... Quer dizer, não sei, eu mudo muito. Às vezes eu sempre volto a estudar o chinês, mas neste momento eu não estou focada no chinês, porque eu estou estudando outros países agora. Mas o que eu aprendi da China, de quase uma essência, claro, uma antropóloga nunca vai falar em essência, mas de uma alma, de algo que está, de algo mais espiritual. Foi por meio dos caracteres, da história dos caracteres, né? Junto com a arte, né? Rosana, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que me leva de volta à China, que é a sua tese de doutorado, né? A razão pela qual você começou a estudar China e que você morou na China é porque você estudou os itinerários da falsificação vamos dizer, nessa triangulação entre Brasil, Paraguai e China. E sobre isso eu queria te fazer duas perguntas que estão conectadas. Primeiro, a gente que estuda relações internacionais, ou que enfoca a nossa vida acadêmica nos objetos internacionais, a gente gosta muito da fronteira. E você foi uma pessoa que estudou fronteira como um objeto muito fundamental para entender esses movimentos, né, de pessoas e bens. Quais são os desafios de uma cientista social estudando a fronteira, tendo que, né, perceber esses fluxos que são particularmente são muito únicos, vamos dizer assim, nesse contexto, no caso da fronteira Brasil-Paraguai, sem dúvida nenhuma.
E eu queria também perguntar, em cima disso, o que foi para você, antes de ir para a China, viver no Paraguai? E o que é o Paraguai, né? Assim, a pobreza urbana, pobreza rural, um estado fraquíssimo, uma economia super informalizada, né? As relações com o Brasil, que são uma relação sempre muito tensa. Então, conta pra gente o que é estudar a fronteira e o que é viver no Paraguai, que é o nosso irmão mais novo, com diferenças e dificuldades muito grandes com o Brasil. O estudo de fronteira, pelo menos na antropologia, nas ciências sociais, acho, do modo geral, né, é um estudo muito desenvolvido, um campo muito grande. Isso foi uma oportunidade muito grande. Até hoje, boa parte dos convites, inclusive internacionais, ou principalmente boa parte dos convites internacionais que eu tenho, se dá pelo meu estudo de fronteira. Eu sou conhecida academicamente fora do Brasil pelo meu estudo de fronteira, e isso porque é um campo muito consolidado. Claro, eu comecei também muito cedo, mas era justamente por vir desses estudos, né, que como eu mencionava, quando eu entrei na faculdade no final dos anos 90, ou depois eu estudo com o meu orientador, que também sempre estudou fronteira. Existia um campo muito desenvolvido e que eu me inseri muito cedo e que estava pensando globalização e fronteira. Principalmente também, vocês são internacionalistas, viveram essa discussão muito mais do que eu, toda essa discussão de Mercosul, que também foi muito importante nessa época. Então, meus estudos, eles se inserem no momento em que as ciências sociais no modo geral, né, não as três, pensando, né, todas as ciências sociais e humanas, elas vivem esse boom dos estudos de globalização, de pensar o mundo dos fluxos, que hoje mudou completamente, talvez porque, não só porque a gente esteja talvez num momento de retração, mas porque a novidade passou, mas era aquele mundo de que a globalização era o grande tema, era a tradução de diversos autores de antropologia, como a Padura e o Ranners, esses autores que estavam estudando, tinha um boom de estudos, né? Isso ajudava muito. E estudar a fronteira Brasil-Paraguai, na antropologia, foi muito interessante. Eu dialogava com colegas com um trabalho muito sério, como Fernando Rabossi, provavelmente um dos maiores especialistas em Cidade do Leste do Brasil, e com esse grupo e com diversos grupos até hoje eu dialogo. Às vezes sou convidada para, sei lá, para dar palestra no Chile, ou agora fui convidada para dar palestra na própria China sobre fronteira. Eu digo, gente, eu não tenho mais o que falar, eu parei essa pesquisa há 10 anos, mas é interessante como esse boom, a cadeira acadêmica tem um tempo, né, de que você começa a ser conhecido 10 anos depois que estudou um objeto. Mas sobre os desafios, então, acho que tem essa oportunidade teórica do campo, que era efervescente, que era um tempo de discutir fronteira, globalização, mas teve um outro lado, que é o lado de estudar aquela que era a fronteira considerada a fronteira mais violenta do mundo. Se não era, eu acho que não era, né? Isso é um estereótipo hegemônico, principalmente depois começaram os boatos de que Bin Laden estaria em Foz do Iguaçu, e aí começa todo o financiamento endossado pelo governo do PT, naquele momento, de fechar a fronteira Brasil-Paraguai e de cortar aquele comércio, mas era considerada a fronteira mais perigosa do mundo internacional, e eu tinha muito pouca noção disso. Eu vou bastante jovem para a fronteira, fiquei 2 anos antes de morar lá, viajando com os sacoleiros nas viagens de bate-volta. Então, eram viagens em que eu fui assaltada e sequestrada não, fui feita refém por 1 hora, eu dormi em hotéis sem segurança nenhuma, sem segurança de ataque, de passar por situações no limite de ataque e de abuso pela própria polícia e pelos comerciantes. Eu fui para a polícia, carregando contrabando, fui assaltada, eu já tive um policial que botou a arma na minha cabeça e botou celular na minha bolsa e disse, atravessa com celulares roubados, e eu tive que atravessar a fronteira com celulares roubados.
E quem me colocou foi um policial, e eu ia dizer para o policial, não vou, isso é crime. E aí, se alguém me parasse na fronteira, o que eu ia fazer? Eu ia dizer do policial, dizer assim, era uma situação muito difícil. O Fernando Rabossi, ele sempre questionou muito esse papel da gente ver a fronteira Brasil-Paraguai como um lugar violento. Eu vi esse lugar por um lugar de violência muito causada pelo próprio Estado brasileiro, mas um lugar que para as mulheres era um lugar de muita violência. Como mulher, para mim, era um lugar de muito risco, mas eu tinha na época uma ideia de fazer campo, que era uma ideia era uma ideia muito romântica. Hoje não deixaria nenhuma estudante minha, nenhum conselho de ético deixaria acontecer uma pesquisa como a que eu fiz ser realizada hoje, né? E eu acho que está correto, acho que não tem que permitir, porque eu estou viva, que bom que eu posso contar essa história e até romantizar um pouco, mas a qualidade da minha etnografia não depende do risco que eu passei. Eu acho que a gente, na antropologia, tem que... Eu acho que o internacionalismo também tem isso, que é uma certa romantização com o conflito, com áreas de conflito, com a possibilidade do pesquisador ou da pesquisadora estar nessas áreas de conflito e sob certas condições, e que isso não necessariamente vai fazer um bom trabalho, ou alguém... mas foi um momento... Eu vivi exatamente no ano que estava fechando, eu vivi na fronteira, então o Paraguai, né, mais a fronteira, Brasil-Paraguai, fazia pesquisa em Cidade do Leste, foi um momento muito difícil, de crise. Eu sempre acompanhei crises, sempre fui uma etnógrafa de crise, de mudança, sempre por coincidência, coincidência ou time, ou sorte, ou também por esperteza do campo, e essas coisas se juntam, mas do modo geral, quero dizer, sorte no modo geral, assim, né, sempre ter planejado. E foi quando a fronteira Brasil-Paraguai fechou, quando todos os meus interlocutores chineses de Cidade do Leste estavam indo embora. Então, era um momento em que eu vi presencialmente a crise do fechamento da fronteira. Os sacoleiros passando fome, migrando, os atravessadores migrando para o crime organizado, porque não podiam mais atravessar mercadoria, os chineses que tinham uma lojinha digna, honesta, se tornando camelô em beira de praia, vendendo óculos. Quer dizer, foram dezenas de milhares de pessoas que perderam seus empregos imediatamente, né? E isso é sempre um assunto que foi muito pouco falado e que eu estava lá durante a crise. Então, foi um período muito difícil, um período de crise do Paraguai, de muito ressentimento do Paraguai. Chegou um momento que foi cogitado construir um muro entre a fronteira Brasil-Paraguai, ainda bem que essa ideia não seguiu, mas era um momento de muito ressentimento das autoridades paraguaias, necessitando, denunciando o que o governo brasileiro estava fazendo e contando muito aí com dinheiro de Taiwan, né, já por causa do apoio diplomático que o Paraguai fornece a Taiwan. Rosane, foi esse trabalho belíssimo que você fez na fronteira que te levou a Oxford um tempo depois, né? Então, a sua primeira experiência docente internacional vai ser na Universidade de Oxford, que tem, salvo o melhor juízo, 900 anos de vida, então não é pouca coisa, né? E aí eu queria te perguntar, como é que você chegou lá? Como é que foi a sua experiência de uma maneira geral? Qual foi o seu estranhamento em ter que dar aula pela primeira vez numa língua estrangeira? Como é que foi essa passagem em que, fazendo um parêntese, o Brasil estava passando por uma convulsão própria também, né? 2013 a 2016 é o momento, né, das manifestações, do impeachment, né? Como é que você, espectadora muito próxima do objeto, mas distante fisicamente, viu também esse processo de lá? As duas coisas para mim estão juntas, a minha experiência nos Estados Unidos, esse meu trabalho me gerou uma bolsa de pós-doutorado que eu fiz no Centro de Estudos Chineses em Harvard. Acredito ter sido a primeira brasileira a ter ocupado essa posição de fellow do Centro de Estudos Chineses. E aí eu acompanhei, estudando a China, junho de 2013, todo dos Estados Unidos. E foi um período foi quando eu voltei para a política. Eu tenho uma formação de família e de infância, de juventude muito forte política. Eu abandonei isso completamente, que eu virei uma acadêmica muito, muito fechada, tradicional,
E aí eu tô no centro de estudos chineses, de uma universidade, né, prestigiosa, e eu tô ali querendo fazer isso o único objeto da minha vida, eu só dialogava com as mesmas pessoas, eu nem rede social eu tinha, não gostava, e aí vem junho de 2013 e eu começo a não dormir, porque o nosso junho começou em abril, por isso que é importante falar quando eu estava nos Estados Unidos, porque o nosso junho em Porto Alegre começou em março, as manifestações e foi da magnitude de junho, assim, foi os maiores protestos da história de Porto Alegre, e eu começo a não dormir pensando, que eu fiz da minha vida? O que aconteceu com a minha vida, com a política, com meus valores? E foram meses sem dormir pensando naquilo, pensando... Eu me lembro da sensação que eu tive daí quando explodiu junho, quando eu vim para o Brasil só para vir para a manifestação. Literalmente acordei, não dormi e pensei, o que eu fiz com a minha vida política, e eu lembro que eu acordei e falei, eu estou viva. Aquele sentimento, por isso que eu escrevi no meu livro, eu começo meu livro Amanhã Vai Ser Maior, falando sobre a energia vital, e que foi para mim, eu acho que eu não escrevi isso no livro, mas eu me senti muito viva. E aí eu vou para as manifestações, volto, e aí eu não queria voltar para o Brasil em termos de... Aí eu já começo a escrever posts sobre junho, que já começo a entrar, em 2013 eu começo a entrar na cena pública. E isso eu entro, e aí abri uma vaga para Oxford, eu faço uma seleção dos Estados Unidos, faltava uma semana para voltar para o Brasil, eu tinha uma posição permanente aqui em Porto Alegre, e eu já estava voltando, já estava com tudo certo, eu apliquei, eu já estava indo embora dos Estados Unidos, e eu passei, e eu já entro, essa é uma história bastante engraçada, porque eu entro em Oxford, no primeiro dia que eu assumi, é quando viralizou o meu texto. E aí eu assumo a posição, e eles começam, viralizou um texto meu, um ataque feito a mim de um comentarista, de um blogueiro de direita. E aí eu vou me encontrar com uma head do departamento no primeiro dia, e ela olha para mim e fala, a gente contratou uma bomba, porque as pessoas ligavam para lá e diziam, Teacher Rosana, Teacher Rosana, e ligavam para a head, ligavam para secretárias e diziam que eu tinha que morrer em Cuba, que contrataram uma comunista, e eu assumindo a posse, e as pessoas em Oxford diziam, quem é essa maluca que a gente contratou? O que está acontecendo? Então, eu já entro em Oxford, primeiro dia, a head do departamento não estava entendendo, mas era uma mulher muito de esquerda, e que chamou a guarda da universidade. Eu começo de alguém que estudava China, só China, e tímida, porque eu sou tímida, as pessoas não acreditam muito nisso, mas contando como era a minha infância, as pessoas podem entender. E aí eu entro e começo com a guarda de Oxford, então foi uma história realmente muito... Oxford marca, a minha entrada em Oxford marca eu como intelectual pública, e é uma pura coincidência. E aí foi muito difícil, por isso que eu falava da língua, é muito diferente você fazer um pós-doc, né, que você vai ter reuniões e tal, ou mesmo o sanduíche que eu tinha feito, mas a verdade é que eu comecei a estudar inglês tardiamente, e até hoje meu inglês, claro que eu sou extremamente fluente, eu escrevo bem, mas não é o inglês, vocês veem imediatamente que não é o inglês de uma pessoa que estudou na infância, né? A maneira, não só o sotaque, mas às vezes dificuldade mesmo, se eu estou cansada, imagina eu saio daquilo e eu tenho que dar uma primeira aula para o mestrado, aí, que é a disciplina de Foucault. E a minha primeira aula, uma semana depois de eu ter assumido, no meio da coisa, era a aula sobre introdução aos estudos de Foucault para o mestrado em desenvolvimento internacional, e uma aula em inglês, e acho que foi a semana mais de terror da minha vida, né? Porque ensinar inglês... eu fiquei dias e dias preparando, decorando o que eu ia falar, mas eu não entendia o que o aluno perguntava, porque era a realidade que eu tinha que ficar dizendo, sorry? E nunca ninguém deu bola,
A gente fantasia muito sobre o nosso inglês, sobre nosso medo, sobre coisas que as pessoas ninguém dá bola. Pelo menos no mundo que eu circulei, as pessoas... E eu, aos poucos, eu fui aprendendo, mas eu tinha pânico de ensinar inglês, porque... de improvisar, porque uma coisa é você decorar ali sua aula, se preparar, a gente se prepara em português também, né? A gente faz aulas muito formais, muitas vezes, mas entender os alunos, orientar, participar de banca, numa banca, por exemplo, a primeira banca que eu fiz na Inglaterra, era uma banca em que lá é muito diferente, né? As bancas de doutorado não são, a gente não faz uma arguição, tem que ser uma conversa totalmente informal, informal não, bem formal, mas muito improvisada. Você não combina, você não pode ler, você não pode ter notas. Você senta com o candidato, daí o seu interlocutor fala, a outra banca, e aí você pega o gancho, então vou aproveitar e fazer isso, e você fica numa conversa. E para fazer isso numa outra língua, você tem que soar inteligente, você tem que ser crítico e tem que ser natural, e você não pode estar preparado. Isso é muito difícil. Até hoje, fazer banca é um desafio para nós, que estamos acostumados a levar perguntas, preparar, é desafiador, mas hoje continua em Bath. Eu sei, imagino que vocês de repente vão perguntar sobre Bath, mas eu também entrei com, mesmo 3 anos, quase 4 anos de Oxford, eu comecei com Bath sempre pensando, meu inglês, sempre com um complexo de inferioridade muito grande, e aí, depois que veio a minha avaliação, teve uma vez que eu não entendi um aluno, imagina, ele vindo do interior com 17 anos, com aquela linguagem cheia de gírias, e eu não entendi o que ele falava. E eu pensava, meu Deus, minha avaliação vai ser horrível. E depois eles diziam isso, né, de que a disciplina tinha aberto mundos para eles, que eles achavam que tinha sido maravilhosa, a avaliação foi extremamente alta. Mas eu precisei da avaliação para eu passar a ter segurança da aula em inglês. E como é ridículo eu precisar de uma avaliação para isso, né? Rosana, Mas era como se fosse ok, isso tá funcionando. Fabuloso, eu adorei esse depoimento teu, assim, eu acho que ele é tão encorajador para tanta gente, né? Ele tem um valor assim tão grande. E o legal é que entre as suas posições como docente, Oxford e Bath, você volta para o Brasil, você passa um tempo aqui. Para usar um conceito da antropologia, eu imagino o teu estranhamento depois, quando você volta em 2016, é outro país, né? Você sai em 2013, ou nem sei se você saiu em 2013, mas você estava em 2013 em Oxford, e Saí volta em 2012. 12, você volta em 16. Aquela confusão, não é? A Final de 16. Dilma sendo destituída, Olimpíada no Brasil, e o Brasil em chamas. Conta um pouco desse estranhamento, então. Voltar para o Foi Brasil. muito estranhamento. Você passou um tempo em Santa Maria também. Fala disso tudo para a gente. Foi muito estranhamento. Eu voltei por vários motivos profissionais, mas também pessoais. Eu pensava em ficar no Brasil. Acho que é meio óbvio que eu vou dizer que é clichê, mas acho que todo mundo sabe. Eu sou apaixonada pelo Brasil e eu acho que é meio óbvio, transparente, como eu sou ligada ao Brasil, mesmo estando longe, né? Eu sou muito vinculada ao Brasil. Então, eu tinha alguns projetos, queria fundar uma escola no nível da Kennedy School para jovens brilhantes de periferia. Cheguei a fundar a escola comum, voltei, eu voltei, eu não sabia, eu ia fazer concurso, né? Eu não sabia, eu consegui uma bolsa de professor visitante. Fiquei na USP 1 ano, mas eu estranhei de um jeito que eu não consegui mais voltar. Nesse período que eu pensei em voltar, eu apliquei para 2 bolsas de visitantes para até abrir um concurso, né? Então, eu apliquei no mesmo tempo para Santa Maria, que era professor visitante, era a mesma bolsa, professor visitante do exterior. E o resultado de Santa Maria veio quando acabou meu contrato na USP. Foi muita sorte que o processo
E aí eu fui para Santa Maria, eu já estranhei voltar para a USP, eu não sou uma paulistana, eu sou uma pessoa que saiu do Rio Grande do Sul para o mundo. Eu estranhei muito São Paulo, as elites de São Paulo, a elite intelectual de São Paulo, eu estranhei demais aquilo sendo uma outsider, né? Porque é um universo muito fechado, a elite intelectual de São Paulo, com instituições muito específicas. E decidi não queria ficar em São Paulo, apesar de que eu acho que o lugar que eu mais fiz amigos na minha vida foi São Paulo, mas dizem que isso é comum. E aí eu tive essa oportunidade de ficar 2 anos em Santa Maria, que foram 2 anos belíssimos na minha vida, sob o ponto de vista pessoal, porque os meus colegas de doutorado, muitos deles, meus melhores amigos, passaram lá e fundaram o PPG e abriram o doutorado lá. Então, eu vim para ajudar a fundar o doutorado, e eu fiquei 2 anos onde eu escrevi o livro, onde eu tive um outro tipo de relação com a projeção pública no Brasil, porque eu estava no Brasil, eu ia toda semana a São Paulo fazer eventos, mesmo em Santa Maria, mas com os meus melhores amigos. Então, assim, foi um momento muito especial da minha carreira, mas eu já não... Teve 2 coisas que aconteceram. A primeira é que eu estranhava do ponto de vista humano, e das instalações, da maneira, da burocracia das universidades, o jeito do funcionamento da burocracia, eu não conseguia mais... não conseguia mais lidar. Eu tentei 2 processos seletivos, eu tentei ser colega do Casarões, na FGV, e também fiz concurso na USP. Os 2 processos eu não passei, mas eu já estava, quando eu fiz, isso foi no último ano, eu já estava decidido um pouco a voltar para fora. E o que pesou também, além do ponto desse estranhamento, que eu já não era mais da academia brasileira, porque, se for pensar, eu saí do Brasil em 2004, e eu fiquei pipocando, mas eu saí, fiz um movimento de sair. E aí, as agressões, eu sempre fui muito agredida pelo bolsonarismo, mas as coisas ficaram muito mais feias quando eu estava em Santa Maria. Recebi um pedido de investigação do Ministério Público por causa das viagens, que eles queriam investigar toda a minha vida na academia. Muitos boatos, por ser uma cidade muito militarizada, de que tinha olhos em cima de mim, Santa Maria, militares. Primeira vez que eu falo isso em público. E nunca comentei sobre isso. Alunos bolsonaristas, cidade bolsonarista de interior do Rio Grande do Sul, vocês podem imaginar. Todos os ataques online, né, já tinha. E eu sentia assim, ou eu consigo um emprego permanente que vai me bancar institucionalmente, vai me proteger, ou eu tenho que ir embora do Brasil. E não é que eu fui embora do Brasil porque eu estava sendo perseguida, eu sempre lidei com a perseguição e com o ataque, mas eu precisava de apoio institucional, e eu não tinha. Eu era uma professora temporária, eu tinha um contrato temporário. E aí ficou impossível porque eu tentei, ficou impossível pelo ponto de vista acadêmico e profissional, econômico, porque eu não consegui, as 2 tentativas que eu tentei ficar no Brasil não funcionaram, e não fiz mais porque não tiveram concursos na minha área, né? E também, então, não consegui me alocar, e num processo de escalada de violência política no último ano que eu sofri, mas uma escalada em nível institucional, não era mais botar uma foto minha, me chamar de baranga, me chamar de gostosa, ou me chamar de terrorista, como fez o MBL, não era mais o Constantino me chamando de louca, era o Estado brasileiro. Daí eu estava desamparada, né? E isso acabou pesando, porque eu precisava de um emprego permanente imediatamente, né? Que eu pudesse ter um apoio institucional. Sobre esse estado de coisas, Rosana, e assim, até é bom que eu te pergunte isso, e não o Guilherme, poderia ficar cabotino se fosse ele. Mas tem um traço que eu acho admirável em vocês dois. Eu acho que vocês enxergaram um pouco do futuro, meados da década dos anos 10 do século 21, vocês começaram a entender que estava sendo chocado o ovo da serpente. Ou seja, que a extrema-direita poderia, sim, chegar ao poder no Brasil. Não era claro para mim, por exemplo. Eu, até 2018, achava que alguma coisa ia acontecer, alguém ia entrar na frente, algum mecanismo ia ser ativado e a sociedade brasileira
não rumaria para esse tipo de precipício político, não é? Porque é autodestrutivo. Para mim é evidente, acho que em 2021 já ficou evidente. Mas vocês enxergaram antes, vocês viram isso acontecer, assim, nos respectivos campos de pertencimento. Você foi muito precoce nisso, Rosana. Assim. Você foi muito pioneira na academia brasileira e acho que isso até te projetou para o espaço do debate público, inclusive. Né? Você se torna assim, uma voz importante quando você começa a apontar alguns elementos dessa emergência da ultradireita e que as coisas estavam mudando. Então, minha pergunta é simples. Como é que foi isso quando você detecta que esse ambiente tinha mudado e que, sim, Bolsonaro era possível no Brasil? De fato, sou parte de um pioneirismo, que não é evidentemente só meu, né? Tem, acho que Esther Solano está fazendo isso há muito tempo, Pablo Hortelado, né? Eles trabalhavam juntos, Márcio Moreto, tantos que estavam ali fazendo já nos protestos de manifestação em 2014, né? Eles já estavam fazendo pesquisa, mas o meu pioneirismo não é necessariamente de pesquisa, mas como voz acadêmica no debate público, se dá exatamente nesse momento que eu conto para vocês que eu assumo a posição em Oxford, porque quando viralizou os meus textos, o tipo de ataque que eu sofri em 2014, já janeiro de 2014, não era de um Brasil que poderia voltar atrás. Era muito grande. Aí eu acho que tem essa coisa de ser antropóloga, mas eu sempre tento ver as coisas do ponto de vista prática, né, acontecendo na prática. E tem dois momentos. O primeiro é eu sentir na pele mesmo, porque o que eu vi, o tamanho da violência, eu tenho imprimir, porque eu tenho um registro de todos os ataques. E a primeira, a coluna do Constantino, que ele me ataca, que é uma das mais lidas, era uma das mais lidas do blog dele, pelo menos ele que disse isso, eu tenho a impressão, quando ele escreveu isso, tem um print. Eu imprimi todos esses, né? Isso foi lá em 2014. Isso aqui de página de comentários falando de mim, de ataques. E aí essas pessoas, era muito grande o ódio já nos comentários do G1, do UOL, da Veja, era muito grande. E aí o Bolsonaro ele vai juntando esse ódio de classe, esse ódio de raça que tem no Brasil, que já era muito grande. E aí essas pessoas foram encontrando pessoas que se identificavam, que antes eram esses blogueiros de direita, de extrema direita, mas que foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, eu escrevi um texto para a Carta Capital em março, chamado Fascismo Brasileira, e uma coluna eu falando que o fascismo estava de volta no Brasil, em março de 2014. Em 2014, eu escrevi um post, que eu sempre volto para ele, que eu digo, Bolsonaro foi o deputado mais bem votado do Brasil. Ele não é um fenômeno cômico, ele é síndrome de um país que está doente, a gente já botou um pé no precipício, estamos botando o segundo. Isso foi 2014, mas isso foi da minha experiência prática. Era muito grande, Davidson, era muito, muito grande. E eu via que era, assim, a quantidade era muita gente. E aí, o que acontece é que eu volto para o campo, mas eu, Rosana, intelectual público, gostava de comentar as coisas, os protestos de esquerda. Eu não tinha interesse nenhum em estudar a extrema-direita, só como comentarista mesmo. Porque eu sempre quis separar meu lado político acadêmico. Eu era bastante, talvez, tradicional nessa posição. Eu não gostava de misturar as posições, porque acho que a gente acaba perdendo, às vezes, um pouco a qualidade acadêmica quando mistura essas posições. E aí eu volto para o campo, inclusive, foi a sugestão de um colega do Guilherme, que é o Daniel, que uma vez tomei um café com ele em São Paulo, ele me falou, e os rolezeiros que você estudava sobre inclusão pelo consumo, há anos atrás, será que eles ocuparam as escolas, participaram das ocupações secundaristas? E aí, quando eu volto para o campo, assim, certa de que todos os rolezeiros tinham participado das ocupações, eu e a Lúcia, a gente volta para o campo, a gente faz uma roda de conversa numa escola, e a meninada toda
bolsonarista. E aí o meu campo foi engolfado pelo objeto que eu gostava de comentar politicamente. Eu passo a virar também essa pessoa um pouco híbrida, né? Que fala fora Bolsonaro nas redes, mas tenta não ser um fora Bolsonaro no trabalho acadêmico. Eu tento minhas publicações afastar, né, o meu lado militante. Mas esse momento de 2016, o pessoal ainda estava, está acontecendo, meninada toda apaixonada pelo mito, em 2016. Rosana, você sabe que nessa trajetória também de identificar os sinais precoces do bolsonarismo, eu me lembro de em 2014, receber de um parente um vídeo do Bolsonaro, 2014. Bolsonaro era pré-candidato do seu partido, PP, à época, à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, sucedendo o Marco Feliciano. Uma entrevista de 6 minutos em que o Bolsonaro dispara praticamente todos aqueles que viram os talking points bolsonaristas daí para frente. Quando eu for presidente, no caso da comissão, eu vou ser daltônico, preto e branco para mim é a mesma coisa, só porque os homossexuais fazem sexo com o órgão excretor, eles se sentem na posição de ser super-homens, né? Aquela coisa toda. Então, assim, quando eu recebi aquilo em 2014 e vi que era a pessoa que me enviou era relativamente razoável, eu tomei um baita susto, porque aí eu lembrei do texto que você tinha escrito pouco tempo antes. O fascismo, ele chega assim, né? Ele chega de maneira sorrateira, ele vai capturando pessoas que têm, de alguma maneira, uma visão de mundo, uma percepção mais ou menos elaborada das coisas, mas ela vai ser levada a acreditar primeiro em pedacinhos daquela narrativa e depois a narrativa vai tomando conta e vai fazendo sentido, né? Ali eu falei, putz, eu acho que o caminho estamos ferrados. E aí a gente, de fato, é isso, aquele vídeo, eu acho fascinante. Você lembra, né? Que é um vídeo surreal. É um vídeo que ele fala muito palavrão, se não é... Eu acho que é um vídeo que ele está com toda a mídia em torno dele, exato, não é esse? Exato. E ele fala, porra, vai se fuder, vai se fuder. E ele fica falando, e ele fala tudo, assim, e assim, é realmente um vídeo, eu acho que esse vídeo é realmente um marco de quem... dessa aparente contradição, né, da moral cristã e dessa pessoa agressiva e que muitos vão considerar uma contradição, né? As pessoas sempre perguntam essa contradição dele falar tudo isso, da maneira como fala, que se é o Lula falando os palavrões que ele fala, a linguagem de baixo calão, daí é porque é um vagabundo, né? Mas como que as pessoas lidam com esse personagem de uma maneira muito... Como é que aceitaram, né? Uma das coisas mais chocantes que eu lembro daquela entrevista foi a única coisa que presta no Maranhão é o presídio de Pedrinhos. Isso. E as pessoas estavam sendo decapitadas no Maranhão. Esse é o nível assim, a necropolítica sobre a qual a gente fala tanto, né, ela já estava ali sendo firmada, sendo fixada, e é meio assustador, né? Ali ele é claro, né, que ele vai ser presidente da comissão para matar vagabundo. Exato. E é engraçado, eu fiz essa conexão, esse paralelismo entre a nossa percepção das coisas, porque eu acho que tudo que a gente começou a perceber lá atrás se materializa, como você mesmo falou, no Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado passa de 2019 em diante a operar sob essa lógica excludente, essa lógica violenta e virulenta. E foi justamente isso que te empurrou de novo para fora do Brasil, né? A gente tinha pensado nessa pergunta, mas você mesma já antecipou alguns elementos dela quando você fala que sua ida para Bath, ela foi parte um desejo, mas ela foi parte uma condição. Você estava num momento em que a pressão política aqui dentro estava insuportável. E é isso que eu quero saber de você agora, Rosana. Você chega na Inglaterra de volta, já tinha passado por lá, então acho que o estranhamento já não é mais tão grande, mas você pega desde a Inglaterra o endurecimento do bolsonarismo no Brasil e a pandemia. E são duas coisas que estão intercaladas também e que eu presumo geram uma angústia muito grande em você. Olhando para o Brasil de volta, olhando para essa tragédia, né, que vai se acumulando aí, vendo a sua própria família também passando por algumas coisas. Quer dizer, como é que é essa segunda experiência na Inglaterra e como é que é olhar para o Brasil e ver o Brasil desmoronando, mas você de novo de longe? Essa é a pergunta que eu tenho me feito há 2 anos. E eu estou no Brasil agora. E
eu voltei também olhando e eu estou há muitos dias só pensando nisso, né? Pensando o que aconteceu e o que eu senti nesses 2 anos, porque eu não tive nem tempo para pensar. Eu saí de lá, eu voltei, lancei meu livro e eu assumi a minha posição, voltei para o Brasil, eu lancei meu livro e volto para o Brasil e aí final de janeiro de 2020. Isso, fevereiro de 2020. E aí, 10 de março, mais ou menos, é declarada a pandemia e lockdown total. Eu começo a dar aula já no sistema online, nunca teve um sistema, nunca parou para discutir. Em 24 horas estava toda a universidade online, com a sua conta institucional do Zoom, e gente que nunca tinha dado aula online como eu. Foi muito violento, sob o ponto de vista pessoal, e foi muito intenso. E foi muito difícil, porque eu continuei no primeiro semestre ainda muito envolvida com o Brasil, fui uma articuladora muito importante no pedido de impeachment da Fernanda Melchiona, que teve mais de 1 milhão de assinaturas e 200 intelectuais que assinaram, e eu vivi muito para aquilo. E no meio de uma pandemia, e aí chegou um momento que eu decidi que eu tive um incidente, uma reação alérgica, e eu tive um choque anafilático estúpido no meio de uma madrugada, mas só para resumir, eu fui salva, chegaram de helicóptero em Ties para me salvar. Foi uma coisa muito rápida e muito violenta. Ali eu tive que tomar uma decisão na minha vida pessoal de que eu ia a maneira como o Brasil estava me fazendo sofrer, acompanhar as notícias, acompanhar o debate, dando aula, trabalhando 12 horas por dia, porque a pandemia exigiu de todos nós que fomos online, tanto no Brasil quanto lá, trabalhar 12 horas por dia, no atendimento de alunos adoecendo, você não pode, né, não se importar ou não dar bola, orientando-os com saúde mental, assim, trabalhando 12 horas por dia, as pessoas da minha família adoecendo, a minha mãe completamente isolada, meus amigos adoecendo, perdi pessoas, e foi muito difícil. Eu acho que a minha crise alérgica, não era uma pessoa alérgica, nunca fui, eu acho que culmina um período de que eu não conseguia mais viver uma vida de 3 turnos em 2 países, que eu vivi o lockdown foi muito severo. O lockdown da Inglaterra foi muito severo, porque foi lockdown oficial eu vivi 7 meses em lockdown, eu acho, em total, num país que eu não tinha amigos, e com o Brasil, o caos que virou uma distópica, não acreditando, e vendo o Brasil pelo Twitter, ou pela minha mãe isolada, minha mãe sem falar com uma pessoa há 1 ano, ou era minha mãe, ou o Twitter, que também virou um lugar hostil, me levou quase a colapsar, né? E aí depois eu tomei uma decisão eu tive que dar um passo atrás na minha intervenção no papel público brasileiro. Isso me permite fugir um pouco do script. Eu acho que intelectuais públicos, muitas vezes, eles têm uma ansiedade em se manter no debate, em se manter, sei lá, se acham que vão ser esquecidos, uma necessidade de dar entrevista, uma necessidade de estar em todas as lives. Eu cortei com absolutamente tudo nos últimos 6 meses, porque fisicamente não era mais possível. E a gente que tem dificuldade de dizer não, talvez as mulheres tenham mais dificuldade ainda, não sei, acho que muita gente tem dificuldade de dizer não, foi um grande aprendizado, entender os limites do meu corpo, entender os limites da minha mente num período pandêmico entre 2 países, e que os convites não diminuíram, acho que as pessoas, o meu livro continua circulando, eu me preservo também, porque a gente não precisa da opinião sobre tudo, e hoje, assim, eu estou entrando num período que eu acho que é muito bacana, que é de um equilíbrio que eu tento encontrar, de quem eu sou no debate público e de uma pessoa que eu não preciso da opinião sobre tudo, eu não preciso escrever sobre tudo, eu tenho colunas agora mensais, eu parei de escrever para o Intercept, voltei depois de 1 ano,
com colunas mensais para o país, porque eu não preciso escrever sobre toda semana. Tem gente que faz isso muito bem e que gosta e que tem energia, mas em 2 países, para mim, não era possível. Então, hoje eu estou tentando encontrar esse equilíbrio daquela Rosana que eu falei para vocês, que era muito acadêmica, e depois um período que fiquei muito exposta, e agora eu tentando achar um equilíbrio, aí já são 7 anos de exposição, tentando amadurecer, né, e preservar também a minha imagem, no sentido de não me desgastar, não entrar em briga que eu não preciso, e opinar quando eu tenho dados para opinar. Hoje eu não tenho dados para opinar sobre o bolsonarismo, então não dou entrevista sobre o bolsonarismo, não tenho pesquisa nova. Então, assim, e tudo isso são anos, né, que a gente está no debate público, né, já há alguns anos, e a gente vai aprendendo, né, esses momentos de fala, de silêncio. Você disse para a gente que quando tinha 16 anos vai para a universidade para estudar globalização. E recentemente, já no bojo da pandemia, você produziu um ensaio que é saboroso do ponto de vista literário e que eu acho que tem ali muita coisa de insight, muita coisa potente sobre o mundo pós-pandemia, não é? O que vem pela frente. A personagem principal é a Naomi, uma mulher assim, hiperindividualista que acabou sendo uma espécie de subproduto dos tempos vividos atualmente. Ela teve que se adaptar a toda essa coisa de biossegurança, né, de vigilância sanitária, os novos padrões de consumo, sociabilidade. E o que assusta nessa narrativa que você produziu tão bem é que a distopia parece muito próxima da vida que a gente está vivendo agora, que a gente está levando neste momento. Então, como você começou a trajetória dizendo que queria estudar globalização, eu vou te deixar com essa pergunta agora, já concluindo a nossa conversa. O que você vê para frente em termos de globalização, reglobalização, desglobalização? Pergunta bem agora abstrata, mais teórica. O que você acha que vai mudar na nossa vida, na nossa vidinha cotidiana, a partir deste momento? O que fica, o que muda? De forma muito ampla, muito geral, o que você gostaria de ressaltar? Essa é uma pesquisa que começou, vou falar rapidamente por que eu cheguei nessa pesquisa. Eu comecei a ver essas linguagens, um filósofo diz que o mundo vai ser melhor, né? O Amartya Sen diz que o mundo vai ser melhor, depois tem outro filósofo que vai lá e vai dizer que o mundo vai ser pior. Daí começam as previsões. E a gente queria estudar, eu e a Cristina Marins, a gente queria estudar, fazer uma análise da previsão, né? E meio que não que a gente estivesse fazendo previsão, mas a nossa ideia era estudar quem está definindo o futuro, quem é que está falando o futuro. Então, a gente, na verdade, se transformou numa pesquisa com análise de mais de 3.000 matérias, e agora se transformou numa pesquisa, inclusive, com ciência de dados, que a gente está vendo quais são os temas mais disputados, né, no mundo, quem estava discutindo o futuro, né, que países que estavam projetando o futuro, quem pode projetar o futuro, porque quem está ferrado tentando sobreviver nem discute o futuro, então quem é que tem esse luxo? E dos grandes temas que começam a ser discutidos o mundo dos aviões, é o mundo talvez que mais gerou discussão, né? Porque quando a elite internacional começa a se questionar como vai ser a sua vida de elite, e como que se ela vai conseguir manter a sua vida de elite intelectual. Os homens começam a discutir no Forbes Financial Times se vão continuar usando terno, e aí tem discussões intermináveis sobre o terno. E aí a gente fez uma etnografia disso inicialmente, etnografia não, uma análise disso, e hoje se virou outra coisa, realmente pensando quem é que estava disputando o futuro, porque falar sobre o futuro é disputar esse futuro, né? E sobre o futuro, aí eu sempre evitei as previsões, porque eu sempre olhei para as previsões com com olhar de pesquisadora. Eu estava estudando as previsões e achando engraçado que as pessoas estavam fazendo previsões, mas a gente não fazia previsão, mas a gente conseguia ver qual eram os temas principais que estavam sendo discutidos no mundo: renda básica, menores fluxos internacionais, uma retração da globalização,
maior aumento da desigualdade e mudanças do estilo de vida. Hoje, muito do que a gente analisou, inclusive com um ar irônico, como você fala, irônico, é quase não é irônico, mas é quase uma crônica que a gente escreveu para a revista Piauí, como você coloca, aquela distopia, a gente dizia, olha, todas essas previsões que são feitas, elas podem não existir daqui a um ano, se achar uma vacina logo, ou se a pandemia reduzir. Mas a gente já está em 2 anos de pandemia, e a mudança ela já existe, né? Você olha as lojas que fecharam no Reino Unido, são todas as lojas fecharam no Reino Unido, aquelas lojas de roupas normais, assim, e só entra loja de produtos veganos, de produtos de fair trade, assim, o boom que a gente vê, né, do novo tipo de loja física que abre, que é a aceleração de um processo de mudança que já vi. Então, eu não acho, a pandemia ela não instaura algo novo, mas ela acelera, certamente, mudanças que já vinham com a tecnologia. A gente não vai mais ter reunião em departamento, não faz o mínimo sentido. Continuar com reunião em departamento presencial, talvez, né? Tem coisas que nunca mais vão mudar. A quantidade de eventos, então, tem um fluxo de internacionalização da informação que vejo que veio para ficar, então, em termos de globalização de informação, o Zoom, os seminários online, a gente vai ter esse aumento, essa proliferação, que é muito positivo. E, por outro lado, tudo isso, a quebra, né, das companhias aéreas é só um sintoma de um mundo, esse mundo físico da circulação de pessoas, ele vai ser diminuído, da circulação das elites intelectuais, e junto com isso a gente tem, né, um movimento ideológico, né, que não sabemos por quando, globalista, que, entre aspas, né, antiglobalistas, entre aspas, e que a gente não sabe se vai crescer no mundo, mas que o Brasil é vanguarda, que o Brasil é a maior força, né, desse movimento ideológico também, antiglobalização. Então, e a pandemia ajudou nisso. Então, certamente eu vejo, né, que esse mundo de circulação física e mesmo enfim, de expansão dos negócios mesmo, ele certamente diminui, e isso com apoio principalmente de governos autoritários, né, protecionistas, mas o que muda mesmo, assim, que a gente pode dizer, assim, que já está mudando, é a nossa vida cotidiana. A gente já introjetou, quando a gente olha, por causa dessa pesquisa, a gente teve que analisar muitos processos de mudança, como que vieram as mudanças sociais, né? E a gente vai ver que, assim, uma janela implementada pós-tuberculose, janelas são implementadas, então, esses períodos de grande pandemia, a mudança cultural, né? A mudança cultural, ela acontece, são muito pequenas ao longo de muitos, centenas de anos. E a gente teve um processo de aceleração e também de coisas novas, como o distanciamento social. Eu acredito que a nossa vida de distanciamento, de centramento na cidade, em comer em casa, em ficar mais no mundo online e fazer tudo a partir de casa, com menos deslocamento, seja ele internacional ou local, é uma tendência, eu acho, que veio para ficar. Acho que o mundo não volta a ter o mesmo nível de circulação física como teve antes. É claro que, assim, na Inglaterra, o esforço do governo é que volte tudo. Há um esforço do governo e da população para que volte tudo ao normal. Só que as reuniões já não vai voltar, não tem sentido. Então, muitas coisas foram adaptadas, casas foram adaptadas para as pessoas ver o seu streaming no final de semana, para fazer sua comida, é mais saudável. Isso, nem tudo isso vai ficar, a gente não vai ficar para sempre dentro de casa no streaming comendo comidinha e cozinhando o tempo todo, mas traços disso vai ficar, né? Isso eu acho que é uma mudança mundial. Rosana, a minha última pergunta para você, ela vai no sentido contrário desse seu diagnóstico, porque ela tem a ver com viajar e conhecer o mundo. Você sabe que o nome do programa é Eu Vi o Mundo, e a ideia que a gente sempre traz aqui é entender dos nossos convidados e convidadas como eles percebem as coisas. Então a gente sempre fecha fazendo uma dupla pergunta.
Não é pegadinha, não, pode ficar tranquilo. Mas é uma dupla pergunta no seguinte sentido. Você é uma pessoa que, como acadêmica, morou na China, morou na fronteira do Paraguai, morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra e, claro, tem as suas raízes aqui no Brasil. Qual foi o lugar do mundo que você conheceu que mais te marcou? E, se você puder voltar a circular pelo mundo, qual é o lugar que você ainda quer conhecer? Pergunta difícil. É que eu quero responder de forma acurada. Hong Kong foi o lugar que mais me marcou, mas foi também o primeiro. Eu saí assim, né, da fronteira Brasil-Paraguai e caí em Hong Kong, sem mediação e de Europa e Estados Unidos. Mas para mim ver a modernidade de Hong Kong, depois eu vi países mais modernos que Hong Kong, mas eu acho que quando eu cheguei em Hong Kong pela primeira vez, tem um rio, você vê toda a cidade, os prédios fazem um show de dança de luzes. Eu me lembro que eu vi aquilo pela primeira vez que eu cheguei na China, e eu olhei para aquilo, eu falei, esse mundo é muito grande, né? E eu me lembro que depois eu consegui uma bolsa para um evento em Paris, e as coisas foram acontecendo na minha vida, comecei a viajar. Eu cheguei em Paris, falei, é só isso. Era isso que você tinha para me oferecer. Aquilo Hong Kong para mim era tão grande, a China era tudo tão grande, as avenidas já de 6, de 5 vias. Eu me lembro que a grandiosidade da China, sim, mas eu acho que Hong Kong, assim, a tecnologia, o futurismo, foi o lugar que mais me marcou. Não é, talvez, hoje meu favorito. O meu favorito é o lugar que eu escolhi para ser minha casa, que é a Inglaterra, que é um pouco minha casa hoje. Qual é o lugar que eu gostaria de ir, né? Não sei, porque os lugares que eu queria que eu queria conhecer, grandes lugares que eu acho mais bacana no mundo, a Índia, a Ásia, de países da América Latina, eu conheço. Eu queria conhecer lugares de turismo que eu nunca fui. Então, eu tenho muita vontade de fazer turismo, sei lá, na Grécia, que eu não conheço. Mas eu, assim, lugares assim que eu acho incríveis culturalmente, eu consegui ir via minha pesquisa. Então, hoje eu tenho vontade de ir para lugares bonitos para descansar. Eu não tenho um lugar assim de culturalmente que eu não que eu quero muito ir e não tive oportunidade. Então mas eu tenho muitos lugares bonitos que eu gostaria de passar férias, né? Tipo Grécia, montanhas, essas coisas assim que a gente fica no Instagram sonhando. A gente ser acadêmico é tão doido, né, Rosana? Porque o acadêmico, acho que ele tem um traço que outras profissões talvez não tenham, que a gente não viaja sem querer aprender. E quando a gente viaja só para lazer e para descanso, a gente tem uma certa até culpa de não continuar estudando, né? Mas que legal, gostei muito de Sabe que eu ouvir fui para a Espanha agora, passei férias, foi a primeira viagem que eu fiz, fiquei poucos dias. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu estou indo de férias, viajar de férias. Porque todas as viagens que eu fiz, que eu tinha feito na minha vida, eram viagens de trabalho. E aí eu fiquei assim, que coisa diferente isso, eu viajar para curtir, né? E a gente foi uma coisa completamente diferente, eu nem sabia muito como fazer, né? Rosana, que conversa legal, assim, e leve e ao mesmo tempo densa, né? Adorei, estupendo. E quero te agradecer muito por ter nos escolhido para falar, porque eu sei que você tem sido muito cuidadosa ao escolher assim, os seus interlocutores. A gente fica muito honrado e feliz e os nossos espectadores vão adorar essa conversa, tá? Maravilhosa. Obrigado mesmo, viu? Foi um privilégio, Rosana. Obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu não hesitei quando recebi o convite, porque apesar de falar, né, de exaustão e de ter que ter um determinado momento de recolhimento, esse é o tipo de conversa que eu acredito. Eu gosto muito de vocês, além da admiração profissional, eu tenho um grande carinho e admiração, essas coisas se fundem, e para mim é uma alegria e uma honra, e me sinto lisonjeada de ter tido a oportunidade, né, uma honra, entre tantos gigantes que vocês estão entrevistando, de poder falar de mim, da minha trajetória com pessoas
com pessoas como vocês, que fazem um trabalho de ponta acadêmico, trabalho de ponta acadêmico internacional e estão ali na linha de frente no debate público. Muito obrigada. Você é gigante, Rosana Pinheiro Machado. Obrigado, viu? Até breve.